pessoal, hoje nós vamos fazer a correção das atividades da semana 5. Para fazer as correções dessa atividade, eu optei por estar usando o material do nosso livro didático. Então, em alguns momentos, a gente vai usar o material do livro. Para começar, na questão 1, eu estou usando a página 68, onde fala de ângulos complementares e ângulos suplementares. Então, para a gente resolver uma questão sobre ângulos complementares, a gente precisa saber que complementares são aqueles que a soma dá 90 graus. Então, sempre que eu tiver dois ângulos cuja soma dá 90 graus, a gente chama esses ângulos de complementares. Suplementares é quando a soma dá 180 graus. Então, sempre que a gente tiver dois ângulos cuja soma vale 180 graus, a gente chama esses ângulos de suplementares. Na questão 1, ele pede para achar dois ângulos que sejam agudos e dois ângulos que sejam obtusos. Agudo é qualquer ângulo menor que 90 graus. Então, nesse exemplo aí, a gente tinha três opções para a resposta. Podia ser o 30 graus, 45 graus ou 60 graus. O complementar de 30 é aquele que forma com ele o ângulo de 90 graus. Então, no caso, é o 60 graus. O complementar de 45 é o próprio 45, porque 45 mais 45 dá 90, e o complementar de 60 é o 30 graus. Os ângulos obtusos são aqueles maiores que 90 graus. Então, todo ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180, ele é chamado de obtuso. Para esse exemplo aí, a gente tinha as opções F, 120 graus, G, 135 e H, 150 graus. Essas são as três opções de respostas. O suplementar desse, que vai ser justamente aquele que forma com ele 180 graus, no caso do 120 vai ser o 60, 135 vai ser o 45 graus e 150 vai ser o 30 graus, porque 150 mais 30 dá 180. Para a resolução da questão 2, eu sugiro que vocês leiam na página 68 do livro de vocês a definição sobre ângulos opostos pelo vértice. Então, sempre que a gente tem duas retas se cruzando, essas retas formam quatro ângulos diferentes. Os ângulos que estão um de frente para o outro, igual no nosso desenho aí, a gente tem o ângulo A de frente para o ângulo B, o ângulo X de frente para o ângulo Y. Esses pares de ângulos são chamados ângulos opostos pelo vértice. Com relação às medidas, eles têm o mesmo valor. Então, no caso do nosso desenho, o A tem o mesmo valor de B e o X tem o mesmo valor de Y. A questão 2, letra A, a gente precisa observar essa figura aí. Então, eu vou começar pela parte que tem os ângulos do 2x e do 120, que são os ângulos que estão localizados na reta S, né, com essa reta transversal. Esses ângulos, pela definição anterior, eles são chamados de opostos pelo vértice. Então, com relação aos valores, o ângulo de 2x é igual ao ângulo de 120 graus. Então, eu começo resolvendo essa equação e acho o valor de x igual a 60 graus. Lá do outro lado, na reta R, a gente pode perceber que a gente tem o ângulo x, que é os 60 graus que a gente acabou de achar, e também o ângulo y. Esses dois ângulos, como eles estão localizados sobre uma mesma reta, eles são suplementares. A soma dos dois dá 180 graus. Então, a gente consegue deduzir que a soma de x mais y sendo 180 graus, o meu y vale 120 graus. Na letra B, eu optei por traçar uma reta paralela a R e a S, porque assim eu consigo achar os valores dos ângulos. Eu colori um pedacinho de vermelho, que é o pedacinho suplementar do ângulo de 138 graus, que está lá na reta S. Quando eu acho esse pedacinho vermelho, ele tem valor de 42 graus, porque eu sei que a soma dele com o 138 tem que dar 180 graus. Esse ângulo, ele tem o mesmo valor do ângulozinho que está lá em cima, na retinha que eu construí, que também colori de vermelho. Então, coloquei lá o valor dele de 42 graus. Achei o valor do ângulo verde. De onde que eu tirei esse 48 graus? Se a gente observar, a soma desse verdinho com o vermelho era 90 graus. Tinha o desenho lá do 90 graus. Então, 42 mais 48 dá 90. Então, achei o valorzinho do meu ângulozinho verde, que é o 48 graus.
Fazendo a correspondência, esse ângulo verde, ele é o mesmo valor do ângulo X, que está localizado lá na reta R. Então, a gente pode fazer essa transposição de valores, o meu X vale 48 graus. Como o Y é oposto pelo vértice do X, ele também tem o mesmo valor. Na letra C, eu usei o fato de que o x é suplementar do ângulo de 110 graus, então o valor dele é 70 graus. E se a gente olhar, eu posso fazer a correspondência dele com o y, que está lá em cima, eles têm o mesmo valor. Se eles têm o mesmo valor, o y também mede 70 graus. Questão 3 foi dado o valor de dois ângulos e foi falado que eles são opostos pelo vértice. Eu fiz o desenho aí. Se eles são opostos pelo vértice, a gente sabe que eles são iguais com relação aos valores. Então, eu resolvi essa equação e na letra A, quando pede o valor de x, nada mais é que o 36 graus, porque eu resolvi a equação, elas são iguais. Para achar na letra B a medida dos dois ângulos, eu substituí o valor 36, que eu achei lá na letra A, em uma das expressões que foi dadas. Eu optei por substituir na primeira, 5x menos 12, mas se substituísse na outra, ia encontrar o mesmo resultado. Na letra C, quando pede o valor do ângulo complementar de x, eu preciso fazer só 90 menos 36, que foi o ângulo que eu achei, o valor que eu achei lá na letra A, e acho o complementar dele. Para resolver a questão 4, eu usei a definição que está lá na página 67 sobre bissetriz de um ângulo. Bissetriz é a reta que parte o ângulo exatamente na metade. Então, pelo exemplo lá, eu tinha um ângulo de 50 graus. Se eu tracei a bissetriz, eu dividi esse ângulo em dois pedaços de 25 graus. Na questão 4, quando afirma que traçou a bissetriz e pede o valor dos ângulos, na letra A, eu tenho que o ângulo total é 90 graus. Então, a bissetriz está partindo exatamente na metade, está partindo em dois ângulos de 45 graus. Na letra B, ele deu o valor do ângulo e mostrou a bissetriz. Então, o valor x aí é o mesmo valor do 25 graus. Para a resolução das próximas atividades, eu usei a definição que está lá na página 70 sobre triângulos. Então, triângulos é um polígono, né, de 3 lados, que também possui 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. A gente chama de vértice as quinas desse desenho, lados são as retinhas que formam ele, e os ângulos internos são que estão na parte de dentro, ângulos externos os que estão na parte de... a gente pode classificar um triângulo com relação à medida de seus lados e com relação à medida de seus ângulos. Quando ele tem os 3 lados iguais, a gente chama de equilátero. Quando ele tem pelo menos 2 lados iguais, a gente chama de isósceles. E com os 3 lados diferentes, a gente chama de escaleno. Com relação à medida dos ângulos, a gente chama de acutângulo quando os 3 ângulos dele são menores que 90 graus. Retângulo, quando ele tem um ângulo de 90 graus. E obtusângulo, quando ele tem um ângulo que mede mais do que 90 graus. Outras definições importantes que a gente vai usar, que está localizado lá na página 72 do seu livro, é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. O ângulo externo de um dos lados desse triângulo, ele soma com o ângulo de dentro também 180 graus. E esse ângulo externo, ele é igual à soma dos outros ângulos internos do triângulo. Então, olha o nosso exemplo aí. Se eu pegar o ângulo X, a medida dele é a medida de A mais a medida de B. Se eu pegar o ângulo Y, que é o ângulo externo do lado B, ele vai ser igual à medida do ângulo A mais o ângulo C. Essas definições serão importantes para os próximos exercícios. Para a questão 5, no primeiro exemplo, nós temos um triângulo que é o equilátero, pois ele tem os 3 lados iguais e automaticamente os 3 ângulos iguais. Se a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 e nesse caso ele tem os 3 ângulos iguais, cada um desses ângulos mede 60 graus. Para eu achar o ângulo externo, ali no caso ele chamou de E,
O valor desse ângulo é 120 graus, porque eu já sei que o x mede 60 e a soma dos dois dá 180, então eu encontro o ângulo externo igual a 120 graus. No segundo exemplo, a gente tem um exemplo de triângulo isósceles, porque ele tem apenas dois lados iguais. Usando a definição de que a soma dos ângulos internos é 180 graus, eu encontro o valor de x igual a 30. Resolvendo a equação aí, ó, 2x mais 120 igual a 180. Se o ângulo x mede 30, o meu ângulo E vai medir 150, porque a soma dos dois tem que dar 180. No terceiro exemplo, aí a gente tem um triângulo retângulo e escaleno. Retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus e escaleno porque as medidas dele são todas diferentes. Usando a definição de que a soma dos ângulos internos é sempre 180, eu encontro o valor de x, que dá 53 graus, e automaticamente o valor de E, que dá 127 graus. Para o próximo exercício, eu vou usar o conceito de mediatriz, que está localizado lá na página 77 do seu livro. Mediatriz é qualquer reta perpendicular que passa pelo ponto médio do segmento de outro segmento. O que é isso? Eu tenho uma reta, essa reta ela tem um ponto médio, ou seja, um ponto que divide a reta em dois lados iguais. Se eu traçar uma segunda reta perpendicular, ou seja, uma reta formando um ângulo de 90 graus, passando exatamente por esse ponto médio, eu chamo essa reta de mediatriz. Quando eu tenho um triângulo e eu traço todas as mediatrizes dos lados, então eu pego o ponto médio de um lado e traço uma reta perpendicular, pego o ponto médio do outro lado e traço outra reta perpendicular. Essas mediatrizes, elas se encontram num único ponto, e esse ponto a gente chama de circuncentro. Na questão 6, ele fala que traçou uma mediatriz, ele deu o desenho aí, que é a medida de AM ou MB, e que está pedindo a medida do ângulo X. Se o segmento tem 5 centímetros e ele foi partido exatamente ao meio, cada pedacinho, AM ou MB, vai medir 2,5 centímetros. Com relação ao ângulo X, esse ângulo é de 90 graus, porque a mediatriz ela forma com o segmento AB um ângulo de 90 graus. Na questão 7, bastava a gente marcar o centro da circunferência como ponto P que ele está procurando, porque esse centro ele é o ponto que equidista, ou seja, é o ponto que tem a mesma distância tanto de A, quanto de B, quanto de C. Para as próximas questões, eu vou usar as definições que estão lá na página 234 e 235. Primeira definição é para a gente calcular o comprimento de uma circunferência. Para calcular o comprimento de uma circunferência, a formulazinha é sempre 2π vezes a medida do raio, onde π, na verdade, é 3,14. A definição de área de circunferência está na página 235 de seu livro. Para calcular a área de uma circunferência, a gente usa a fórmula π vezes r ao quadrado, onde r é a medida do raio da circunferência. Então, para a questão 8, primeiro, inicialmente, ele pede o diâmetro da circunferência. Se foi dada a medida do raio, que é 3 centímetros, o diâmetro nada mais é que 2 vezes a medida desse raio. Então, eu encontro 6 centímetros. Para calcular a área, eu aplico a formulazinha que a gente viu lá atrás agora, π vezes r ao quadrado. Como r vale 3, essa área nos dá 9π. Para calcular a medida do comprimento, eu também vou usar a fórmula que eu apresentei lá atrás, que é 2π vezes o raio. O raio é 3, então esse comprimento dá 6 vezes o valor de π. Observa que eu não estou substituindo o valor de π. Eu estou usando a imagenzinha mesmo, o símbolozinho π, e a gente não precisa fazer a substituição, a menos que o exercício peça. A letra D está pedindo para calcular a área do triângulo e foi dada a fórmula e a área de um triângulo é base vezes altura dividido tudo por 2.
Nesse caso, a gente tem a base medindo 4, a altura medindo 2,5. Então, quando eu faço essa conta, eu acho a resposta 5 centímetros quadrados. Questão 9, na verdade, tudo que pergunta já foi dito no enunciado. Ambos os triângulos são equiláteros, ou seja, as medidas dos lados deles são iguais. Num triângulo equilátero, o ângulo interno sempre mede 60 graus, porque é 180 dividido por 3. O primeiro, ele está inscrito, e o segundo desenho, ele está circunscrito, ou seja, ele está circunscrevendo a circunferência. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado na correção aí. Observe que eu utilizei o nosso livro didático para estar resolvendo muitos dos exercícios aí, então façam a utilização do livro. Em caso de dúvida, é só perguntar, porque eu estou à disposição. Tchau, tchau.